Sono é uma abordagem multiprofissional, né? Então, todos os profissionais têm seu papel e são tão importantes um quanto outros, são complementares. Então, o médico tem um papel de diagnóstico que a gente chama de diferencial, de ver para que lado que nós vamos, se tem qual doença que é, ou se tem doença associada que a gente precisa abordar. O dentista também trabalha muito nesse sentido, né, de diagnóstico, de comorbidades, né, ou de doenças associadas que podem estar influenciando. Tem o fonoaudiólogo que tem seu papel, tem a nutricionista que tem seu papel, tem o fisioterapeuta que tem um papel extremamente importante. Então, sono é muito interessante porque a abordagem é multiprofissional. Nenhum profissional isolado vai resolver o problema. E quem é mais bem sucedido, os grupos, né, de sono, são aqueles que trabalham em conjunto. Caramba. Então, eu achava olha que eu ia, tipo assim, ou num neuro ou num pneumo pra olhar meu sono, né? Não, Até é um negócio engraçado, tipo, a gente falou antes de começar, né, doutor? Eu nunca ouvi falar, tipo, um dentista que cuida do sono, assim, né? A senhora é presidente da ABROS, né? Isso. Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Do Sono, né? Isso. Então, é algo muito novo, assim, isso pra mim. Então, você falando que você ia procurar um neuro, e eu que nem sabia que tinha gente cuidando do sono, e agora já tem um monte de gente que tá cuidando, cara. Mas isso vai muito, assim, da queixa do paciente. Por exemplo, se o paciente tem uma queixa de insônia, aí ele vai mais no neuro, no psiquiatra. Mas se ele tem uma queixa de ronco, normalmente ele vai mais no otorrino, no pneumo. Então, vai muito da queixa do sono que o paciente tem. Né? Mas como o Túlio falou, a abordagem é multiprofissional e a gente não consegue tratar o paciente sozinho. O dentista sozinho é muito difícil de conseguir dar qualidade de vida para o paciente. Mas o sono, assim, quando a gente fala de sono, a gente pensa no sono, aquele estado total de descanso, né? É o sono REM, é o mais forte. As pessoas, por exemplo, elas às vezes passam a noite inteira sem chegar nesse estado, por um pequeno distúrbio, às vezes, vamos falar assim, como você começou, de ranger de dentes. Você acha que isso é o suficiente para a pessoa não dormir bem? Sim, o bruxismo, o ranger de dentes, ele faz parte hoje do que a gente chama de cadeia do despertar. Então, ele está associado à fragmentação do sono. Então, o paciente que chega no consultório e fala assim, eu estou cansado, eu estou sonolento, pode ser o bruxismo, o ranger de dentes, o apertamento que está superficializando o sono dele. Como você falou, não chega no estágio mais profundo. Então, fica um sono superficial, fragmentado, o paciente não descansa. A sensação que dormiu. Ela dorme, mas ela não descansa, né? O bruxismo todo mundo tem? Não. O bruxismo, hoje, a gente entende que ele primeiro tem duas condições, né? Tem o bruxismo em vigília, enquanto o paciente está acordado, e o bruxismo do sono, enquanto está dormindo. O bruxismo em vigília está muito relacionado a estresse, ansiedade, concentração, tensão. E exercício. Atividade física, tem o bruxismo do esporte, Caramba. que muitas vezes até eles falam assim, não, aquele atleta faz atividade física fazendo careta. Não, ele não está fazendo careta, ele está contraindo a musculatura para dar estabilidade. Isso é bruxismo do esporte. E traz consequências orofaciais e tal. E tem o bruxismo do sono. O bruxismo do sono, hoje a gente sabe que ele não é relacionado ao contato entre os dentes, porque até pouco tempo, nós dentistas tratávamos o bruxismo desgastando os dentes, fazendo ajuste oclusal, né? Hoje não é assim mais. Hoje a gente entende que o bruxismo ele pode ser inclusive um mecanismo de proteção para a apneia de sono, por exemplo. Quando a gente dorme, relaxa a musculatura do corpo inteiro, o paciente que tem apneia, o queixo vai lá para trás, fecha a via aérea. Fechou aqui. Aí o sistema nervoso central manda um comando, fala assim, abre a via aérea. E como que abre a via aérea? Contrai toda essa musculatura. Aí contrai a musculatura, tem um toque interdentário. Então, se o paciente hoje chega para mim com queixa de bruxismo, eu preciso investigar vários fatores. Apneia de sono, refluxo gastroesofágico, que também o bruxismo é um mecanismo de proteção. E aí, pensa um paciente que tem refluxo, a saliva muito ácida, o desgaste entre os dentes, aí hoje é a doença mais prevalente dentro da odontologia, que é a síndrome que a gente chama de envelhecimento precoce bucal, que é a degradação das estruturas dentárias sem a cárie. A boca saudável, né? O paciente é saudável, o corpo saudável, mas degradado pela ansiedade associada ao bruxismo, doenças emocionais. Né?
Então, Caraca. ansiedade, apneia, refluxo, algumas medicações, hoje muito utilizadas, né? Antidepressivos, que levam a uma maior atividade do sistema nervoso central, levam a mais bruxismo. Então, hoje não é colocar aparelho ortodôntico, alinhar os dentes para parar de ranger os dentes. Não, isso não. Mas eu ia te perguntar Não é isso. Na sua parte, você corrige mais, vamos pensar, a parte mecânica. Não é um tratamento com medicamento, por exemplo. O que? O bruxismo? Não, de várias doenças. A apneia. A apneia, você não vai dar para ele um medicamento para ele, sei lá, psicológico, nada. O seu é quando é uma parte A dentista, mecânica. você A da fala dentista, dentista do exato. sono. A É, da dentista do dentista sono. do sono. O meu papel hoje como dentista do sono é, primeiro, buscar investigar, porque como a gente estava conversando antes, né, é muito novo. Então, é muito difícil você chegar, vocês, né, você não, que eu sei que você já trata sono, né, mas vocês, quantos médicos vocês já foram e quantos te perguntaram se você dorme bem? Quantos te perguntaram se você ronca? E a prevalência é que 1 em cada 3 adultos tem apneia do sono. Então, é muito prevalente. Então, o meu papel como dentista, a primeira coisa é que 1 em cada 3 pacientes que deitam na minha cadeira tem distúrbio do sono. Então, eu preciso investigar, triar esse paciente. Aí, eu vou investigar se ele tem apneia do sono, por avaliação clínica, estruturas crâniofaciais e questionários de qualidade de sono, de percepção de qualidade de sono. Então, eu trio Mas esse no paciente. consultório você consegue já identificar ali sem precisar fazer uma polissonografia, coisa Eu do tipo? consigo, existem questionários validados que eu vou triar esse paciente. Aham. Então, eu vou aplicar esse questionário nesse paciente, vou perguntar, tem algumas perguntas-chave que a gente faz para saber sobre a qualidade do sono. E se esse paciente tiver o risco de ter apneia, aí sim, eu encaminho solicito polissonografia para esse paciente e aí a gente interpreta, né, a polissonografia e vê. Ah, mas aí todo mundo, como o Túlio falou, né, primeira pergunta, vai para o dentista ou vai para o médico? O que é muito importante, essa integração, é para não acontecer assim, foi para o dentista, vai ser aparelho intraoral. Foi para o fisioterapeuta, vai ser CPAP. Não é assim. Eu preciso entender a doença como um todo. E a partir do momento que eu integro uma equipe multiprofissional, eu sei que apesar de eu colocar aparelho intraoral, para você, o melhor é o CPAP. Não, que legal você falar isso daí, porque parece que tem até não falando mal assim, mas parece que tem um preconceito de alguns locais assim, tipo, não, o aparelho não funciona, não usa o CPAP não, tem que pôr o aparelho. O que acontece? A apneia, ela é uma doença progressiva. Então, ela tende a piorar com a idade, porque ela está muito relacionada ao relaxamento da musculatura. Então, não é um tratamento que você vai fazer 1 ano, 2 anos, tratei e não tem apneia mais. Não é isso. Eu tenho paciente que tem 5, 6 anos de uso de aparelho intraoral. Então, se eu não proporciono para esse paciente um tratamento que vai resolver o problema dele e que ele vai ter conforto, a possibilidade dele abandonar o tratamento é muito grande. Entende isso? Uhum. Sabe o que é uma coisa muito importante? Sempre que a gente fala de doença, seja para médico, para dentista, para físico, qualquer uma, é importante a gente entender que dentro de uma queixa, por exemplo, ronco, eu posso ter várias causas e dentro de cada causa, às vezes algumas associadas, e cada causa a gente tem um tipo de abordagem. Então não é assim, não é todo ronco que é igual, não é toda apneia que é igual, não é todo paciente que é igual. Então é muito importante que o médico, o dentista, o fisioterapeuta, quem trabalha com fono, quem trabalha com sono, que vai te atender, você tem que procurar que essa é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que é séria. Procura nas sociedades, se ela é especialista em pneumologia, em psiquiatria, em cardiologia, em otorrino, se é um dentista que é associado à Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que tem o título da Associação Brasileira, o fono a mesma coisa, o FIS a mesma coisa, porque a chance de você se dar bem no seu tratamento, na sua investigação é muito grande. Porque é muito perigoso, né? Eu ranjo o dente, vou pôr um aparelho na boca para parar uma placa para parar de ranger. Eu tenho apneia, eu vou pôr o CPAP. Às vezes minha apneia central, o CPAP não vai resolver, às vezes vai até piorar a minha situação. Ou às vezes o meu problema eventualmente é cirúrgico, eu tenho que resolver, eu tenho uma amígdala gigante, se eu não tirar no CPAP não vai resolver.
Ou o bruxismo, na verdade, o problema é mais a apneia do sono, eu tenho que tratar a apneia e não pôr o aparelho, porque às vezes eu pôr o aparelho e vou piorar. Sim. Então, não dá nunca pra gente generalizar. Cada pessoa é uma pessoa, cada doença em uma pessoa tem que ser feita uma abordagem diferente. Então, eu queria que isso ficasse muito claro, né? Porque generalizar as coisas é muito complicado. E às vezes muitos pacientes começam a entrar pelo cano, né? Achando que estão fazendo uma coisa certa, não buscando um bom profissional para ser orientado. Então, o que nós temos que fazer para o nosso paciente? Proporcionar a melhor coisa para ele. Claro. Então, no caso da apneia, qual que é a melhor opção? É o aparelho? É o CPAP? É os dois? É uma cirurgia? Então, é isso que o profissional sério vai fazer um plano de tratamento, te apresentar quando tem mais opções para você, para tomar uma decisão conjunta, e quando um é melhor que o outro, ele vai te sugerir, ó, esse lado é melhor, é mais tranquilo, tem essas dificuldades, mas acho que nós vamos ter mais sucesso daqui a pouco. E você acha que cada um tem os prós e os contras? Com Todos. certeza, todos É mesmo? têm prós.